Fala aí, beleza? Molines aqui e quero passar uma história que um paradigma, na verdade, que tá acontecendo com um amigo meu. O que acontece? Eu tenho um amigo que toda vez que ele se envolve num relacionamento, esse relacionamento falha, sabe? Em algum ponto acontece alguma coisa e a pessoa se afasta dele, sabe? A menina não quer mais ficar com ele por algum motivo, sabe? E aí ele tava conversando comigo ontem, aí acho que no sábado agora ele chegou pra mim e falou: Meu, tô com uma mina aí e tal, a mina é gente boa. Cara, pensa numa mina gente boa, sabe? Ele falando pra mim, né? E aí eu virei pra ele: Ô, legal, bacana e tal. E aí ontem ele me mandou uma foto dele com uma menina, tipo, uma amiga dele. E eu perguntei: Ah, essa daí é a menina que você tava ficando? E aí ele virou pra mim e falou: Não, essa menina aí ela já rodou já, a menina que eu tava ficando. Eu perguntei e falei: Rodou por quê? Ele falou: Ah, mano, é doida. Eu falo, eu tenho karma pra atrair gente doida, tá ligado? E aí eu virei pra ele e falei: Cara, então se você tem karma pra atrair gente doida pra sua vida, pode ter dois fatores aí. Ou as suas atitudes são de uma pessoa doida, porque aquilo que você é, os seus comportamentos atraem pessoas com os mesmos comportamentos que você. Ou você está convivendo com muita gente doida. E se esse for o caso, o conselho que eu tenho para te dar é, mano, se afasta dessas pessoas. Porque as pessoas que você convive, os comportamentos das pessoas que você convive, atraem outras pessoas com os mesmos comportamentos. E aí, hoje de manhã eu acordei e eu ouvi um áudio dele falando: Ah, cara, mas eu acho errado eu conhecer a pessoa tal e do nada eu tipo me afastar dela assim sem mais nem menos, sabe? É como se eu estivesse jogando a pessoa fora, usando ela de alguma forma. Eu tava pensando e foi o que eu respondi pra ele, cara. É isso que eu quero te passar aqui nesse vídeo. A gente, quando a gente é criança, a gente é dependente dos nossos pais, da nossa família, dos nossos responsáveis. E o que acontece? Nessa época que a gente é dependente deles porque a gente não vê, a gente não entende ainda, a gente não tem maturidade para entender que existem outras pessoas no mundo, que existe uma sociedade no mundo, sabe? Então, pensa assim, ó, os seus princípios iniciais, os seus valores iniciais, quem passa eles para você são os seus pais. Você pega esses valores dos seus pais. Comportamentos, princípios, educação, seus valores. Tudo aquilo que você considera de valor, tudo aquilo que é um princípio para você são passados dos seus pais. Só que quando você completa seus 8, 9, 10 anos, isso muda. Você começa a entender que existe um mundo lá fora, que você não vai ficar com os seus pais pro resto da vida e que tem pessoas que têm coisas para te ensinar também. Então você passa a mesclar os valores que seus pais passaram para você, os valores que seus responsáveis passaram para você, com os valores que você tem para pegar do mundo que você considera de certa forma similares, sabe, com os que seus pais te passaram. Esses princípios, esses valores acabam se tornando paradigmas na nossa vida, sabe? Só que você, mais cedo ou mais tarde, você vai ter que perceber que grande parte desses valores, desses princípios, eles são meio que de certa forma ultrapassados, sabe? A forma como você interpreta eles são de certa forma ultrapassados. Quando você diz que, eu não quero tipo conhecer outras pessoas e simplesmente me afastar delas porque eu vai dar a impressão que eu vou estar jogando elas fora, sabe? Vai dar a impressão que eu não me importo com elas. Aí tem duas coisas, tem dois paradigmas. Primeiro, você está se importando com o que a pessoa vai pensar do seu comportamento, quando na verdade isso tinha que agradar somente você. Sabe? Pouco importa as suas atitudes para as outras pessoas, cara. Você tem que se importar com as suas atitudes. E o segundo é que você está vivendo um paradigma ultrapassado dos seus pais, de que e a tradução desse paradigma é que ser egoísta é uma coisa ruim. Então, se você se afasta das outras pessoas que você conheceu do nada, você está sendo meio que, de certa forma, egoísta, sabe? Só que uma das coisas que eu aprendi ao longo do tempo é que, cara, você precisa ser egoísta.
Eu não sou cristão radical, eu acredito em Jesus, eu tenho uma fé própria, sabe, em que eu acredito em coisas de várias religiões diferentes, sabe, o que eu acho que mescla com os meus valores ou que de certa forma existem fatos sobre aquilo, eu acredito, senão não. E uma das coisas que a gente leu na Bíblia quando a gente era criança, e muita gente ainda lê, é que Jesus disse: ame o seu próximo como a ti mesmo. Então, o que ele quer, o que ele quis dizer aí? Isso daí, muitas religiões elas passam isso pra gente. De ame o seu próximo como a ti mesmo, sabe? Só que a regra, a fala não é somente ame o seu próximo. É ame o seu próximo como a ti mesmo. Então, se você não se ama, você não tem como ter um parâmetro do que significa amor para dar para outras pessoas, certo? E a tradução disso daí para mim seria: você precisa ser egoísta. Imagina que você tem um copo vazio e você conhece uma pessoa morrendo de sede que também está com o copo vazio. E aí você tem o sentimento de ajudar aquela pessoa de alguma forma. Você vai fazer o quê? Você vai dar o seu copo para ela? Não vai fazer, tipo, você não vai conseguir ajudar ela dando o copo vazio para ela. Agora, imagina que você vira para ela e fala assim, ó, desculpa, não dá para ficar conversando com você agora, então eu vou procurar água. E aí você sai, vai andar pelo deserto procurando água e tal, e aí você finalmente acha um pouquinho de água. E aí você enche o seu copo com aquele pouquinho de água, e aí você volta para a pessoa e põe metade da água no copo dela. Então, logo agora vocês dois estão com 2 copos de água pela metade. É isso que eu quero dizer, que você só tem como contribuir valor quando você tem valor para contribuir. Se você não tem valor para contribuir, você tem que descobrir primeiro como você pode ter valor. Entende? Você tem que descobrir como você pode crescer como ser humano. E cara, nesse ensinamento, a pessoa ela só achou um pouquinho de água. Agora, se você acha a fonte, se você acha um rio, você não precisa mais ficar indo buscar água toda vez e voltando. Você pode ajudar a pessoa a ir até esse rio. Essa é só uma história para explicar o porquê que você deve ser egoísta. Então, basicamente você só pode contribuir valor quando você tem valor para contribuir. Se você fica com esse pensamento de que eu não quero magoar as outras pessoas jogando elas fora, como se elas não fossem nada. Eu não quero me afastar delas porque, de certa forma, eu vou estar sendo egoísta. E aí você continua com aquelas pessoas. E aquilo não vai sair dali, cara. Ele vai continuar ali, sabe? Agora, se ele decide se afastar daquelas pessoas e conviver com pessoas que realmente, tipo, ajudam ele, não atrapalham, ajudam ele a ser melhor. Ou seja, meu amigo, um pilar independente que sustenta uma base. Uma base para um pilar só, mas sustenta uma base. E ele conhece outras pessoas que não são pilares rachados, que não são pilares pela metade, mas que também são um pilar independente que sustenta uma base para um pilar só. E ele une essa força, ele une os 2 pilares, ou seja, ele une ele a essa pessoa. O pilar, a base que você vai sustentar com 2 pilares inteiros é maior e a base não quebra, sabe? O pilar não quebra, a base não cai. Entende? Então, a gente primeiro é dependente dos nossos pais e aí a gente aprende a ser independente. Só que tem gente que quer pular da independência. Aliás, tem gente que quer pular da dependência dos nossos pais. Quando termina essa fase de dependência dos pais, dos responsáveis, pula direto para a parte do interdependente. Sabe? Interdependente é você unir forças com outra pessoa para ir em direção a um objetivo. É unir forças com outras pessoas. Agora, você não pode pular da parte da dependência para a interdependência. Por quê? Porque você não aprendeu a ser independente ainda. Então, passou a fase de você ser dependente, aprende como ser independente. Não depender de ninguém emocionalmente, não depender de ninguém de forma madura,
sabe? Aí quando você alcançar a fase de independente, de ser independente das outras pessoas, e independência significa que você, cara, você vai conseguir se virar em qualquer situação. Você tem essa segurança de que você consegue se virar em qualquer situação. Você se conhece, você tem uma autoconsciência, sabe? Você tem um autoconhecimento, autocontrole. Aí você passa para a parte da interdependência, onde você une sua força com outras pessoas. E aí sim não vai importar se as pessoas são doidas ou não, porque você tem valor para gerar para elas. Entende? Então no caso do meu amigo, o que acontece é, ele teria que se afastar das pessoas, dos amigos doidos dele, dos amigos que só atrasam a vida dele, crescer sozinho, se tornar independente de forma madura. Independente, eu não falo de independência financeira. É como eu disse, eu falo de independência de tipo maturidade, sabe? Independência emocional, você não depender de outras pessoas emocionalmente. E aí sim ele volta a falar com os amigos dele. Então, tipo, mudar o pensamento de que você está se afastando deles porque você não se importa com eles. E sim, você está se afastando deles porque você se importa sim, porque você quer o bem deles. Só que você não tem como ajudar eles agora. Você não tem como contribuir valor agora. Você não tem como ajudar eles a deixar de ser doidos, de deixar de atrapalhar a vida dos outros, ou de deixar de ser pessoas que não têm umas atitudes, de certa forma, plausíveis, sabe, com os seus valores. E aí você volta a falar com eles, porque daí sim, isso daí não vai te afetar. Porque a sua base está muito mais sólida, o seu pilar está muito mais firme para aguentar aquela base que você está sustentando, sabe? Então é isso. Aprende a deixar de ser dependente dos seus pais. Segundo passo, aprende a ser independente. Ou seja, passa por toda a fase da dependência dos seus pais, pega os valores dele, mescla com outros valores que são da sociedade, que são similares aos valores que você aprendeu do seu pai, e dos seus pais, na verdade. E aprende a reinterpretar esses valores, sabe? Entende que você ser egoísta para os seus pais pode ser uma coisa ruim, só que é só uma interpretação deles. E aí você aprendendo a ser independente, você passa a ser interdependente, onde você se une com outras pessoas para chegar a um propósito maior, para chegar a um bem maior. Beleza? Esse é o ensinamento. Se você gostou, se você concorda com o que eu falei, deixa o seu comentário aqui embaixo. Se você não concorda, também deixa. Isso daí só me ajuda. Só vai... Cara, a gente só vai poder discutir mais a respeito do assunto e amadurecer mais. E deixa o seu like aí também, compartilha com as pessoas que você considera independentes e com as pessoas que você já uniu forças para ser interdependentes. Beleza? Próximo vídeo a gente se fala. Falou!